Dom Pedro I está no livro dos heróis da nossa pátria. Está entre os 100 homens que mudaram o mundo. Dom Pedro I era um príncipe português que veio para o Brasil e declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Ele governa o Brasil durante o primeiro reinado, de 1822 a 1831. E a grande questão desse vídeo é como esse herói do Brasil, tão aclamado em 1822, teve que sair do poder em 1831. Dom Pedro I abdicou ao trono, renunciou no dia 7 de abril de 1831, e a resposta para isso foi a sua impopularidade. Esse vídeo poderia se chamar Dom Pedro I, o Impopular. E para entender a sua escalada ao impopular, devemos começar pelo ano de 1824, quando Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil e deixou claro seu autoritarismo. Daí os nordestinos, insatisfeitos, deflagraram a Confederação do Equador, que foi brutalmente reprimida por Dom Pedro I, aumentando ainda mais sua impopularidade. Mas, além disso, ele também se mostrava incompetente, pois não deu conta de resolver a crise econômico-financeira que o Brasil se encontrava. Balança comercial do Brasil estava sempre desfavorável. E o Dom Pedro teve a ideia de pedir empréstimos para bancos estrangeiros e emitir papel moeda, o que gerou inflação, aumentando a crise e a sua impopularidade. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1829, o Banco do Brasil, fundado por Dom João VI, veio à falência, reflexo da crise. Dom Pedro ainda tinha que enfrentar uma questão externa, a questão cisplatina, uma província do Brasil que fica ao sul do Rio Grande do Sul, habitada por espanhóis, indígenas, habitado por descendentes de espanhóis e de indígenas, e que queriam muito sua independência. Entraram em guerra contra o Brasil e, ajudados pela Argentina, conseguiram a independência e proclamaram um novo país chamado Uruguai. A derrota de Dom Pedro I nessa guerra aumentou sua impopularidade. E as coisas ainda podem piorar. Com a morte de Dom João VI no ano de 1826, o trono português ficou vago. E quem era o sucessor? Dom Pedro I. Mas Dom Pedro já era o imperador do Brasil. Dom Pedro I seria o Dom Pedro IV em Portugal, mas ele renuncia em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos, e será a Dona Maria II. Nisso, o irmão de Dom Pedro dá um golpe e toma o trono português, que será o Dom Miguel. Dom Pedro I começa a se preparar militarmente para reconquistar o trono português. Isso vai gerar um temor. Entre os brasileiros, temiam que o Brasil voltasse ao Império Português. E entre os portugueses também gerou um temor, que temiam que o Brasil anexasse Portugal. Então, tanto um lado quanto o outro ficaram insatisfeitos com Dom Pedro I. As críticas a Dom Pedro I chegou aos jornais de São Paulo. O jornalista Líbero Badaró, de São Paulo, fazia duras críticas a Dom Pedro I. E ele foi assassinado. Dizem que por simpatizantes do Dom Pedro I.
Isso só aumentou a impopularidade de Dom Pedro. Dom Pedro tentou recuperar seu prestígio e começou a visitar algumas cidades mineiras. Numa delas, ele foi recebido com o dobre de finados. É quando os sinos tocam em cerimônias fúnebres ou em falecimentos. E os mineiros estavam lembrando da morte do jornalista. Na volta para o Rio de Janeiro, pelo menos uma coisa boa, Dom Pedro foi recebido com uma festa pelos portugueses. Mas essa calorosa recepção gerou atritos entre portugueses e brasileiros, que entraram em luta e foram noites de lutas, conhecido como Noites das Garrafadas. Simboliza ainda mais a impopularidade do Dom Pedro I. As Noites das Garrafadas ocorreram de 12 a 15 de março de 1831. Então Dom Pedro pensou, eu não estou bem com os brasileiros, vou formar um ministério só de brasileiros, só da oposição. O Partido Brasileiro, na época, defendia maior autonomia às províncias. Só que Dom Pedro recebeu tantas críticas que ele demitiu os brasileiros e compôs um novo ministério pelos portugueses. E o Partido Português defendia um projeto de fortalecer o poder central, fortalecer a autoridade do Dom Pedro I. Bom, no fim da história, pessoal, Dom Pedro já estava pressionado por populares e até por militares. Enfim, o Dom Pedro vai abdicar ao trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831. Ele vai deixar o seu trono, o trono brasileiro, para o seu filhinho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Mas já que o garoto não pode governar, começa um período na história do Brasil chamado de período regencial e vai durar de 1831 a 1840. Mas isso já é outra história, ok? Só lembrando, Dom Pedro I, após a abdicação, ele volta para Portugal para reconquistar o trono português. Espero que tenha entendido essa história. Foi a abdicação do Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador do Brasil. Deixa lá o joinha e o like. Valeu, classe!